Bom dia, 7 horas e 50 minutos em Brasília, quinta-feira, 10 de dezembro. Eu sou Tiago Tibúrcio e você está assistindo ao Senado Agora. O Congresso Nacional está convocado para a próxima terça-feira, às 7 da noite. Na pauta estão vetos presidenciais e matérias orçamentárias. A principal delas é a lei com as diretrizes para o orçamento da União para o ano que vem. E o presidente do Congresso Nacional sinalizou que o recesso pode ser interrompido e os parlamentares convocados a trabalhar no mês de janeiro. Na pauta estariam medidas provisórias e o processo de impeachment. O recesso parlamentar é previsto no artigo 57 da Constituição Federal, que define o período da sessão legislativa, entre 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Mas a Constituição também prevê, em caso de urgência ou interesse público relevante, a convocação extraordinária dos senadores e deputados, pelo presidente da República, pelo presidente do Senado, pelo presidente da Câmara ou ainda a requerimento da maioria dos membros das duas casas legislativas. Em todas essas hipóteses, com a aprovação da maioria absoluta de cada uma das casas do Congresso. Renan Calheiros não confirmou se ele próprio fará a convocação. Para que o Congresso não cruze os braços nessa hora, nós estamos administrando vários cenários, mas eu acho que o fundamental é que também se construa uma convergência em torno da necessidade do Congresso funcionar para agilizar algumas definições de interesse do Brasil. A dúvida é quando começaremos e como faremos para convocar. Setores da própria oposição concordam que nós possamos estabelecer uma data para funcionamento já nos primeiros dias de janeiro. Os senadores aprovaram nessa quarta um pedaço da reforma política proposta pela Câmara dos Deputados. Com ela, foi criada uma janela para que os políticos possam trocar de partido. A PEC que veio da Câmara tinha 11 artigos e tratava de temas polêmicos como financiamento de campanha e fim da reeleição. Mas os senadores resolveram votar apenas um artigo. O texto cria uma janela de 30 dias para que os políticos troquem de partido sem perder o mandato. É facultado ao detentor de mandato eletivo desligar-se do partido pelo qual foi eleito nos 30 dias seguintes à promulgação desta emenda constitucional, sem prejuízo do mandato, não sendo essa desfiliação considerada para os fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e do acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão. A PEC foi aprovada em 2 turnos por unanimidade. Nós só faremos essa promulgação em comum acordo com os líderes partidários. Nos últimos anos também, presidente Renan, muitas forças políticas foram sendo construídas. Novos prefeitos, novo governador, novas forças na Assembleia Legislativa e que precisam se readequar ou se adequar ao momento que nós estamos vivendo. A licença maternidade para as mães de prematuros pode ter novas regras. Os senadores votaram uma extensão do tempo que a mulher pode ficar afastada do trabalho para cuidar do bebê. Os senadores votaram na tarde desta quarta-feira uma proposta de emenda à Constituição que exclui da licença maternidade o tempo de internação do bebê prematuro. Isso desde que o prazo não ultrapasse 8 meses. Ou seja, a licença maternidade só começa a valer depois da alta do bebê. Esse prazo de 8 meses não existia no texto original. Os senadores fizeram a mudança em plenário para chegarem a um acordo de votação. Nós faremos um pequeno ajuste no relatório, que é aquela que estende o prazo da licença maternidade para prematuros, para as mães de prematuros, com justificativa absolutamente clara e simples. As mães precisam, senadora Marta, ficar com seu filho durante o tempo da prematuridade e muitas saem dali sem o emprego, porque muitas vezes esse tempo da internação do filho é maior do que o tempo da licença maternidade. Esta PEC é muito simples. Ela continua dizendo
dizer que a licença maternidade, senador Collor, é de 120 dias, mas no caso de filhos prematuros, esse tempo só começa a contar a partir do momento que a mãe sai do hospital com seu filho, com seu bebê no colo. A partir daí começa a contar os 120 dias. Diante da preocupação do governo com a questão financeira, com as contas previdenciárias, o senador Aécio Neves apresenta uma emenda agora de plenário que acato na integralidade, dizendo que, embora o tempo de licença maternidade só comece a contar a partir da saída do hospital, estabelece um prazo máximo de 240 dias, ou seja, 8 meses de internação, garantindo-se essa licença. A proposta tinha calendário especial e os 2 turnos já foram votados na tarde dessa quarta-feira. A PEC agora vai à Câmara dos Deputados. Quase 70 anos depois de proibido no Brasil, o jogo pode voltar a ser legal. É o que foi aprovado nesta quarta-feira pela Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional. O projeto legaliza o jogo do bicho, os bingos e os cassinos no Brasil. Apenas empresas com sede no país poderão explorar os jogos de azar e os responsáveis não podem ter antecedentes criminais. Pode me dizer o que for, mas geralmente a questão do jogo incentiva uma série de atividades outras que, embora ele esteja regulamentado e legal, podem causar impactos negativos na sociedade. É dúvida pessoal mesmo, e não é por uma questão só de valores morais ou religiosos, não é isso. É pelas consequências que isso tem em várias outras áreas, né? Na área, por exemplo, de drogas, na área de lavagem de dinheiro, na área de prostituição. É um gesto que traz droga em geral, prostituição e concentra renda. Eu defendo distribuição de renda. O jogo concentra, porque 1 milhão joga e 1 ganha. As empresas que vão explorar os jogos de azar devem identificar os clientes pelo CPF. Quem receber prêmios superiores a R$10 mil em um período de até 30 dias vai ter o nome informado à Receita Federal. A licença para os cassinos é por 30 anos e eles só poderão funcionar dentro de resorts. As casas de bingo ficam limitadas à população do município, no máximo, um estabelecimento para cada 150 mil habitantes. Dentro desse critério, a cidade de São Paulo poderia contar com 79 casas, o Rio de Janeiro com 43. Bingos e jogo do bicho devem pagar aos apostadores pelo menos 50% a 70% do que arrecadarem. E o texto cria um novo tributo. As empresas que exploram jogos de azar em lojas físicas vão pagar ao governo 10% da receita bruta. No caso dos jogos online, a alíquota é de 20%. A estimativa dos senadores é de que o retorno do jogo ao Brasil permita uma arrecadação de 15 bilhões de reais ao ano. O que está previsto no meu relatório é a maioria do dinheiro, ou 100% do dinheiro arrecadado, ela vai para a Seguridade Social. O projeto foi aprovado em caráter terminativo na comissão. Caso não seja feito recurso ao plenário do Senado, a proposta de legalização dos jogos segue para exame da Câmara dos Deputados. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. A Comissão de Agricultura tem reunião em 2 partes. A primeira para a discussão e votação do relatório do senador Dário Berger sobre a avaliação da política pública de defesa agropecuária do governo. Em seguida, a comissão vota projetos. Entre eles, em turno suplementar, o que cria o programa de microdestilarias de álcool e biocombustíveis. A Comissão de Direitos Humanos faz audiência pública para debater a atenção primária em saúde atual, em sua atual organização e como agir para que seja prioritária. A Comissão de Educação também tem audiência pública com o tema A Educação ao Longo da Vida na perspectiva da educação de jovens e adultos. A Comissão de Relações Exteriores sabatina os indicados para os cargos de embaixador em Granada e de representante do Brasil na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E a Comissão de Constituição e Justiça tem reunião extraordinária para analisar a indicação de Rogério Nascimento, indicado pela Procuradoria-Geral da República para compor o Conselho Nacional de Justiça. Ficamos por aqui.
No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.